Então explica o que foi o Spygate da Ferrari em 2007. Bom, então vamos lá. Quem perguntou? Perguntaram isso? É. Ah, é? Que legal. Você. Não, mandaram pergunta. Mandaram pergunta. Não, foi assim, tinha um funcionário da McLaren chamado Mike Coughlin e tinha um funcionário da Ferrari chamado Nigel Stepney, esse que o Senna falou pra Ferrari contratar. Sim. O Nigel Stepney queria ser diretor técnico da Ferrari e teve uma promoção frustrada. Acho que era diretor técnico, ele queria ser promovido, não foi. E ele tinha uma conexão com esse Mike Coughlin. E aí ele vazou, basicamente, as plantas do carro de 2007 da Ferrari ao longo do ano de 2006. Vazou. E como descobriram isso? Essa é a parte de filme de comédia. Sabe aqueles os filmes dos irmãos Coen, que são filmes de tragédia, que as coisas vão dando errado, dando errado, dando errado. Você fala, não é possível. Como que pode, né? De repente morreu todo mundo só por uma cagada. Eles, da McLaren, mandaram num xerox local, perto da McLaren, lá em Woking, na Inglaterra, imprimir tudo e xerocar tudo. E o funcionário do xerox desse café Nossa. achou muito estranho Parece que piada. tinham milhares de páginas com o timbre da Ferrari em italiano sendo xerocopiadas ali Pra McLaren. para a McLaren. E um funcionário da McLaren uniformizado trazendo. Tipo, igual tirar a cola cópia da cola na faculdade, né? Exato, exato. Aí denunciou para as autoridades que chamaram a FIA e falaram, ó, O que tá acontecendo? Tem uma situação aqui. E o que acontece? Por que isso é muito grave? Porque a Fórmula 1, como a gente vinha falando aqui, é um campeonato de construtores e pesquisa e desenvolvimento é um componente muito sério. Então, copiar o carro do amiguinho é muito sério, porque o campeonato de construtores, a classificação dele define a grana. A distribuição do bolo de dinheiro da Fórmula 1 para as equipes Pro ano seguinte, né? no ano seguinte vem do campeonato de construtores. Então, se eu tô copiando teu carro, basicamente eu tô tomando dinheiro do seu bolso, né? E do seu e de todos os outros, que eu tô chegando na frente da galera. Isso é muito sério. Então a FIA apurou, aí foi constatado que era verdade, eles confessaram, eles foram banidos da Fórmula 1, e aí a situação era, vai desclassificar quem? Os pilotos da equipe ou só a equipe? Oi, equipe. O que acontecia? Mais uma vez, a necessidade de manter o show influenciou, porque o certo era desclassificar todo mundo. Só que o campeonato de 2007 vinha bom. Massa e Raikkonen de Ferrari e Alonso e Hamilton de McLaren e Mercedes vinham num pau feroz. Depois, no quarto final do campeonato, o Massa ficou de fora da briga matematicamente. A Ferrari preferiu privilegiar o Raikkonen para ter mais chance contra uma equipe que vinha dividindo os pontos. Os dois iam brigando muito e dividindo os pontos, Hamilton e Alonso. Aí, o Bernie Ecclestone, dono da bagaça toda, falou, não, desclassifica a equipe, Deixa o show continuar. deixa o show continuar. Então, tomou os pontos dos construtores da McLaren e multou em 100 milhões de dólares, a multa mais pesada da história do esporte. Foi paga? Vai saber. Sei lá, né? Tem que ver lá. Vai Liga lá. pro Bernie aí, liga pro Bernie Liga aí. no, entra no, Deixa eu ver com ele aqui olha agora. o Serata da McLaren e vê se tá lá constando 100 milhões. Em dívida. A FIA tá tentando penhora online, né? Será? E aí- O bagulho lá da Europa. Aí aplicou a multa, né? De 100 milhões de dólares. Foi isso que aconteceu. Esse foi o Spygate. E o mais engraçado de tudo é você pensar que quantas máquinas de Xerox e impressora laser dava pra comprar com 100 milhões de dólares? E o corno Vai numa Vai lá pra papelaria. pagar. anda na papelaria. Vai na papelaria Vai- com uniforme. Exato. Que já Porra, manda, hein, mano? aqui é Brasil. Falasse com a gente, a gente Cê- explicava, Você né, é mano? burro, você é burro. Nossa, é muito virgem, meu Deus do céu. Mas teve uma história também parecida ali, voltando lá nos anos 90, quando a Williams e a Benetton andavam com suspensão ativa e estava fora do não, regulamento. não, Não tinha não. alguma coisa do... E quando isso? Ajuda a lembrar. Não, que ano você tá falando? Acho que é antes, né? É 89, 90. Não, 93, né? Que a Williams tinha suspensão ativa. Não, mas ali já tinha regulamento. Mas era permitido. Mas teve um ano que não foi mais permitido e tinha carro que supostamente... A suspensão ativa, não. O que aconteceu foi que... Era uma outra coisa. De 93 para 94, muita coisa foi proibida. Sim. E aí, algumas equipes, inclusive a Williams, bom que fique claro, tinham coisas que não podia ter no carro. Por exemplo, é até um tema que vai render um bom corte. O Senna morreu, teve um acidente, tinha sido levado de helicóptero para o hospital. Certo. Entre o momento do acidente e a segunda largada que essa corrida teve, a Williams foi lá e desligou
Quem fala isso não é o Rodrigo do Splash and Go. É um cara chamado Damon Hill, que tava sentado no carro. Desligou o Alguém rádio. Desligou o power steering que eles tinham, que era proibido. Porque eles estavam achando que estava proibido todas as ajudas. Só Sim. o câmbio semiautomático era permitido ainda. Desligou o power steering, porque algumas pessoas suspeitam, quem diz isso foi o Emanuele Pirro, que a Williams suspeitava que talvez o power steering do carro do Senna tivesse Quebrou. ficado doido, quebrado, e isso tivesse causado o acidente. Então, na dúvida, vai continuar a corrida, desliga do carro Desliga o do Rio. negócio. Vai que mata ele também. Eu estou dizendo que foi isso que matou o Senna? Não. Eu estou dizendo que foi a causa do acidente? Não. Mas que isso aconteceu e quem fala não é o Rodrigo do Splash and Go, é um senhor chamado Damon Hill que corria no carro, é verdade. Só dá Google, você vai achar. Entendeu? Isso Então, também não foi noticiado, né? na época, mas veio... Isso começou a aparecer bem Agora. depois, né? vários anos depois. Mas assim, aí, por exemplo, a McLaren foi pega com um sistema que passava as marchas para cima automático. E o piloto tinha que baixar. Sim. Mas subir. E aí, porque tinha uma palavra lá no regulamento que dizia que as reduções não podiam ser automáticas. Ela Então falou, deu uma redu- brecha. Pra subir pode. reduzir é pra baixo. Baixar a marcha pra cima não tem problema, né? Isso, por eu ser advogado, eu acho maravilhoso. Eu acho Porque sensacional. São as brechas do sistema, né? Exato, igual tinha aquele episódio da família Dinossauros que cai um meteoro na televisão do Dino e destrói a televisão, e aí ele tinha seguro. Aí ele chama a seguradora, o perito do seguro fala, não, então não cobre. Mas por quê? Tem alguma cláusula que Então, fala que... porque não, a máxima sobre seguros é o seguinte, né? A pólice cobre tudo menos o que aconteceu, né? Mas cai o meteoro na televisão do Dino, o cara do seguro vem... não, estamos nem falando de Fórmula 1, né? Faz mal. Família Dinossauro. Aí o corretor falou, o perito lá fala, não vai cobrir. Por quê? Não, porque seu seguro era contra meteoro. Então, não, toda vez que ele entra na atmosfera, ele se transforma no meteorito. E aí, Já não cobre tem mais. cobertura. Então, sua casa tinha que estar flutuando na estratosfera, não, porra. Não, então, eu acho maravilhoso esse negócio do regulamento, porque é isso. Em 82, a Ferrari, brigada com a FIA, meteu um carro com 2 asas traseiras. Por quê? Porque o regulamento falava muito especificamente o tamanho da asa traseira. Mas não falava Quantas? quantos o carro tinha que ter. Aí pra provocar a FIA, a Ferrari colocou 2. Nem deu certo, mas colocou. Foi a mesma questão da Toleman colocar 2 dianteiros? Então, por quê? É brecha, né? Porque não falava e ele tava dentro das dimensões. Então ele tava na frente. Mas colocaram aquilo pensando que teria Algum um engenheiro grip doido aí melhor e acordou, sonhou. O engenheiro doido, não. Rory Burney, o cara que fez depois as Ferrari do Schumacher. Mas era. Mas todo cara de sucesso é meio doido. foi É isso que eu quis verdade. dizer. É verdade. Saiu rápido, hein? Foi ligeiro. Tá certo. Foi ligeiro, ó. É. Pá. Isso que é reflexo. Isso é advogado. Né? É reflexo. O cara foi piloto de kart. Mas